Pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Começar mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês João capítulo 1, versículo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Aqui nós temos uma das passagens mais lindas que a Bíblia relata, que é simplesmente a razão por qual todas as coisas existem. Em algumas traduções vai dizer que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito seria feito sem ele, ou seja, do próprio Jesus. Então, ele é a razão por qual todas as coisas existem. Hoje, ele é a razão por qual todas as coisas deu início no passado, e ele é a razão por qual todas as coisas irá terminar. Por isso que Paulo vai dizer que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, eu já quero tirar essa ideia da sua cabeça que você acha que a sua vida simplesmente se trata apenas sobre pagar contas, ter uma família, ter uma carreira, ter uma vida bem-sucedida. Não. A vida simplesmente se resume na existência de Jesus Cristo. Sem ele não existiria nada. Sem ele você não estaria aqui. Sem ele a gente não teria vida. Então a gente tem que parar de diminuir a existência de Cristo. Sabe, tem muita gente que acha que Jesus foi só mais alguém que fez milagres. Tem muita gente que acha que Jesus foi mais um homem que pisou na terra. Não, ele era o próprio Deus. Ele é a razão de todas as coisas, e a razão de todas as coisas se fez carne e habitou no nosso meio. Então isso é uma das coisas mais lindas e mais extraordinárias que a gente precisa entender. Sabe, entender que a nossa vida não se resume a nós, mas que há um Criador. Que o mundo não gira em torno de nós, mas gira em torno dele. A ele foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então tudo que está em ordem hoje, está sendo sustentado pelas mãos de Deus. Então a gente não pode negligenciar isso e achar que a nossa vida simplesmente acontece no automático, que a nossa vida simplesmente acontece no acaso, que a existência simplesmente brotou do acaso. Não, tudo tem uma razão, e a razão é Ele. Então a gente precisa dar essa razão também para a nossa vida. E Jesus vai dizer lá em João capítulo 14, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não existe vida fora dele. Não existe razão de vida fora de Jesus. Sabe, você pode procurar em tantas coisas, você pode procurar em tantos lugares, você nunca vai encontrar a razão real, o motivo real para a sua existência, se não for em Jesus Cristo. Quer ver um exemplo muito simples e está de acordo com essa palavra quando a Bíblia vai dizer que ele é o Verbo? Você já tentou digitar um texto sem que haja um verbo? Você já tentou formular uma frase sem que haja um verbo no meio dessa frase? Simplesmente não tem como. Todas as frases, todos os textos escritos precisam do verbo. Precisa de uma ação verbal para que tudo dentro do texto ou dentro da frase tenha sentido. Então o verbo ele é indispensável. E na nossa vida não é diferente. Se Jesus Cristo ele é o Verbo, ele também é indispensável para nós. Sem o Verbo você não consegue dar sentido à sua vida. Sem o Verbo você não consegue dar sentido à sua existência. Ele é o elo de ligação que dá sentido à nossa vida, sabe? Não tem como a gente viver a nossa vida sem ele. Você pode até viver e achar que está vivendo, mas não há vida fora dele. O máximo que você vai fazer é curtir a sua vida, mas você estará caminhando para a morte, porque sem ele não há vida. Então, assim como num texto o verbo é extremamente necessário, na nossa vida também. Não conseguimos viver sem o verbo, não conseguimos viver sem Jesus, não conseguimos viver sem a razão da nossa existência. Sabe, tem muita gente que tem uma ideia errada de Jesus. Tem muita gente que tem uma ideia errada sobre a Bíblia, sabe? Acha que simplesmente Deus ele é um ditador de regras. Que Jesus veio apenas para ditar regras e simplesmente obrigar os homens a viver conforme Ele quer. Jesus nunca fez isso.
Todos aqueles que o servem, todos aqueles que o adoram, todos aqueles que vivem para Cristo entendem que eles podem viver também para o diabo, mas eles entendem que a melhor escolha que a gente faz é viver para o dono da vida. Sabe, é como se a água fosse falar para o peixe que ele não conseguiria viver fora da água, sabe? Isso não é porque a água é possessiva, isso não é porque a água é ditadora, não. Mas simplesmente porque a água entende que fora dali o peixe não conseguiria viver. Sabe, a mesma coisa é Jesus. Jesus, ele é a água, falando pra gente que a gente não consegue viver longe dele. Você pode até tentar, mas você vai morrer. Sabe, o peixe pode até tentar viver fora da água, mas ele vai morrer. E Jesus, sabendo disso, ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês nunca vão ter vida longe de mim. Vocês nunca vão conseguir ter a plenitude da razão da vida longe de mim. Sabe, então não olhe Deus como um ditador. Sabe, quando eu olho para a Bíblia eu vejo um pai extremamente amoroso. Sabe, que amou a humanidade e que deu o seu único filho por amor a nós. E a bondade e a misericórdia dele é tão grande que nós ainda estamos aqui. Você ainda está aí. Sabe, talvez tendo uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta, eu não sei. Mas todos os dias Deus nos dá uma nova chance. E quando nós aceitamos essa realidade que é Cristo e passamos a viver por Ele, aí sim a razão da nossa vida estará completa, porque o sentido da vida estará conosco. Então não pense que você vai ter vida longe de Jesus, não pense que você está curtindo a vida longe dele. Sabe, simplesmente entenda que não há vida fora dele. O que você está fazendo longe de Deus é simplesmente caminhando para a morte, porque não existe vida longe da vida. Ele é a vida e Ele nos deu essa vida quando morreu por nós na cruz do Calvário. Então reconheça esse sacrifício, reconheça que tudo é para Ele e por meio dele, sabe? Todas as coisas simplesmente subsistem por causa dele. Sem ele nada do que foi feito se fez, e como ele mesmo disse lá em João: sem mim nada podeis fazer. Então entenda essa soberania de Deus e se submeta a ela, sabe? Não ache que você é um peixe que conseguiria viver fora d'água. Você pode até tentar, mas o fim disso será a morte, porque nenhum peixe consegue viver fora d'água. E nós, como seres humanos, não conseguimos viver longe da razão do ser humano existir, longe da razão da vida, que é Jesus. Então é isso. Muito obrigado pela acesso de vocês. Peço que, por favor, continue compartilhando com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Ative o sininho para você receber a notificação quando tiver vídeo novo. Deixe seu like e é isso. Muito obrigado pela acesso de vocês e até o próximo vídeo.